Eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos. Marquei aqui, só um minutinho. Em Romanos 8, do 31 ao 39. Mas antes eu gostaria que nós venhamos orar, né? Pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que Ele venha nos encher da palavra dEle, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, que aqui neste momento não sejamos eu, Senhor, homem, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar com a Tua igreja, que eu venha ser apenas um vaso, Senhor, preparado para encher do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra possa vir sobre a Tua igreja, meu Pai, possa fazer morada, que venha ser uma semente lançada no coração, Senhor, de cada um aqui, e que essa semente venha ser frutificada a 30, a 60, a 100, que nós venhamos estar com os nossos ouvidos, Senhor, abertos, para receber de Ti tudo que o Senhor tem para nos entregar aqui nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na verdade, eu estava pensando em trazer uma outra palavra, né? Mas como sempre é o que Deus quer e não a gente. E aí teve um dia, eu assistindo a televisão, aí eu vi aquela notícia que já tem um tempinho, mas assim que eu creio que chocou todo mundo, foi aquelas duas mulheres que fez aquelas atrocidades com aquela criança. A própria mãe, que teve a coragem de mutilar o seu filho, torturar e depois teve a coragem de matar e esquartejar, colocar numa mala e jogar num poço. Então, quando eu vi aquela reportagem, eu não sou mãe, mas né, a gente sente a dor. Quem é mãe aqui, eu tenho certeza que deve ter doído muito mais. Então, quando eu vi aquela reportagem, eu me senti assim, até hoje eu tenho vontade de chorar. Eu me senti assim, tão assim, insignificante, eu me senti assim, naquele momento assim, tão diminuída. Eu teve uma tristeza tão grande no meu coração. E eu fui para o quarto orar, e eu peguei e falei assim, Senhor, como pode o Senhor nos amar? Como pode o Senhor ainda lutar, né, ainda enviar o Teu Filho, Jesus, por amor desse povo tão ruim, tão cruel? Como pode o ser humano ter coragem de fazer isso com uma criança, um ser indefeso? E aquilo mexeu muito comigo, e essa noite eu não dormi bem, eu não fiquei bem, e eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu falei, Senhor, só o Senhor mesmo para poder aceitar e amar. Que amor é esse que ama um ser desse tipo? E eu fiquei muito revoltada mesmo naquele dia, e eu não consegui entender. E eu mesmo assim eu orei, né, e falei, está em Tuas mãos, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E aí quando eu amanheci, eu peguei e abri lá o Zap
para olhar se tinha alguma mensagem. E aí logo eu vi uma mensagem, que foi até a irmã Sônia que colocou. Ela colocou no status essa passagem que diz bem assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. E aquilo foi muito forte no meu coração, porque eu senti que é como se o Senhor estivesse me respondendo, né? O porquê que Ele nos ama tanto assim. Que nada que nós fizermos ou que nós pensarmos vai nos separar do amor de Deus. E aí depois que eu li, aí a minha amiga vai e me manda uma mensagem. E era justamente essa mesma mensagem. E aí o Senhor foi falando mais comigo. E aí eu falei: Senhor, é essa palavra então que o Senhor quer que eu leve à tua igreja, né? Aos teus filhos. E aí a gente foi para o chá de mulheres. E quando chegou lá, não era essa palavra, mas a pastora Poliana entrou muito forte nessa palavra. Então eu falei: então é o Senhor confirmando o que Ele quer. E essa palavra, irmãos, veio falar comigo assim, forte, porque é muito difícil a gente entender realmente o amor de Deus, né? Como fala na palavra, a gente tem que somente crer, porque se nós não crermos na palavra de Deus, não crermos, a gente não consegue acreditar nesse amor. A gente não consegue acreditar que tem um ser tão poderoso, tão iluminado, que possa nos amar dessa forma, né? Um povo tão ingrato, tão cruel. E aí eu pensei, todos os dias, eu não sei, mas eu sei que vários de nós, assim, às vezes pensamos, né? Nossa, mas por que nós passamos por tantas lutas? Né? Acontece tantas coisas cruéis, tantas doenças, e depois tudo isso veio na minha mente. E aí quando eu comecei a ler Romanos, eu comecei a ver uns vídeos, comecei a ouvir umas pregações, e aí em cada pregação o Senhor falava comigo. Né? O Senhor falava que não é por nós, é por causa da promessa que Ele já tinha pelo seu povo, é por causa do propósito que Deus já tinha. Ele já tinha um propósito para nós, de nos criarmos, né? De termos como os filhos dele, de nos darmos a salvação. Então, essa palavra falou comigo que nós estamos neste mundo, como aqui fala assim: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E infelizmente, irmãos, eu falo infelizmente porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas por amor de Cristo, nós teremos que enfrentar todos esses tipos de coisa, né? É Deus que quer isso? Não. Porque na palavra dele diz que Deus é a nosso favor. Então não é o Senhor que imputa essas coisas contra nós. Isso aqui é consequência do mundo em que nós vivemos. Nós estamos nesse mundo, infelizmente. Nós não somos, mas nós estamos aqui. E as diversidades do mundo vêm sobre nós. Infelizmente, vem as doenças. Infelizmente, vem a situação financeira que às vezes nos pega e nos agrava. Vem morte, vem uma situação como essa dessa mãe que fez isso com esse filho. E a gente às vezes nos sentimos tão fraquinhos, né? Tão assim impotente, achando que a mão de Deus não está sobre nós, mas a mão de Deus está. Mas importa que nós venhamos suportar todas essas coisas. Que Paulo, aqui em Atos, desculpa, eu anotei aqui. Em Atos 14, 22, fala bem assim: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, né? Se nós vamos viver toda a glória com Jesus, nós também temos que sofrer todas as tribulações aqui neste mundo. Não é que nós somos merecedores das tribulações, mas é que nós estamos neste mundo, infelizmente, vamos passar por essas. E tem pessoas que passam por menos tribulações, tem pessoas que passam por mais tribulações. Mas isso aí cada uma pessoa tem uma individualidade com Deus, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu até estava na nossa reunião de mulheres, nós estamos falando até sobre comparação. Então, nós não podemos nos comparar as nossas tribulações com as tribulações do vizinho, porque cada um tem uma dor. Às vezes a minha enfermidade eu acho que é muito grande para mim, mas às vezes a situação financeira do vizinho é muito grande para ele também, só muda a situação. Mas aqui na palavra fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né?
Não é que nós venhamos usar isso, porque se Deus é por mim, quem será contra mim, né? Eu sou poderosa, tem ninguém contra mim. Não é isso. A palavra do Senhor, Paulo quer dizer assim, que nós temos um Deus que pode nos livrar, que pode nos suprir, que pode nos, nos aconselhar, que pode nos, não é a palavra que eu quero dizer, nos confortar de todas as coisas que nós venhamos passar. Deus é por nós, né? Quem é Ele que fala que é Ele que nos justifica? Esse dia eu queria pegar essas duas mulheres, eu queria matar, irmãos. É verdade, estava no meu coração. Eu falei, Senhor, se a gente pudesse pegar, a gente matava. Mas não somos nós os justificadores dessa mulher. Quem justifica ela, quem vai falar por ela diante de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que fala, se você é um ladrão, mas é Deus que justifica. Se você matou, roubou, é Deus que justifica. Nós não somos juízes. O Senhor que vai, nos justificar diante de Deus. Então, é difícil na nossa consciência, na nossa mentalidade humana, nós entendermos isso. Como que pode um Deus tão justo justificar um pecador, justificar um assassino, um ladrão? Não é? Porque na nossa justiça de homem, assim, entre aspas, a justiça aqui é para defender quem? Os justos. Os injustos pagam o preço. Mas para Deus não é assim. Para Deus, os justos e os injustos, para Ele, são vistos da mesma maneira. A diferença é que até quando nós vamos ficar injustos diante de Deus? Nós temos que buscar o arrependimento. Infelizmente ou felizmente, porque como eu disse, é Deus que justifica. Se essas duas mulheres, de tudo que elas fizeram, elas ainda se arrependerem, clamar a Deus e entregar, o Senhor vai justificar elas diante de Deus, porque não cabe a nós. Já pensou, irmão, se fosse nós que fôssemos julgar, justificar, condenar alguém? Nós somos falhos. Como que pode um injusto querer julgar outro injusto? Não é verdade? Só Deus, que é todo poderoso, que é justiça, é que pode nos justificar, porque Ele tem a medida certa para cada um de nós. Então essa palavra que eu achei muito forte, e quando fala que quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o que poderá nos separar do amor de Cristo? A não ser o nosso pecado, a não ser nós mesmos. Aqui fala que nada nos separa do amor de Cristo. Ainda que eu ande errante, ainda que eu ande pelos caminhos que o Senhor não gosta, Ele vai estar sempre ali, preparado, posicionado para quando eu me arrepender, Ele está para me estender as mãos. Para quando eu me arrepender, me humilhar diante dEle, Ele vai estar preparado para estender as suas mãos e me resgatar novamente. É nós que nos afastamos, irmãos, do amor de Deus. Todo tempo. Às vezes nós nos enganamos, Às vezes nós falamos assim, nossa, Deus me esqueceu. Será que Jesus existe mesmo? Porque eu estou passando tanta coisa e nada muda. Só que quando nós pensamos dessa forma, irmãos, nós somos, como Paulo diz em outra passagem, mas que pode caber, nós somos o pior dos miseráveis. Porque como nós podemos imaginar sequer essa possibilidade de um Deus tão grande, de um Deus que fez céu e terra, de um Deus que cuida de nós? Então nós temos que ser firmes, irmãos, e suportar as tribulações, porque na palavra do Senhor fala, eu acho que eu até anotei aqui, que as aflições, em Romanos 8:18, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Então, tudo que nós estamos passando aqui, de tribulação, de tormenta, de tristeza, de amargura, irmãos, não se compara com a glória que Deus tem para nós, com o que Deus tem separado para o seu povo. É por isso que Ele quer que nós venhamos manter fiéis, manter firmes na rocha, porque o que nós teremos, porque nós estamos enxergando só o presente, nós estamos enxergando só esse tempo, só o hoje. Então nós estamos esquecendo de visualizar lá na frente, porque nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Deus enxerga o agora e enxerga o amanhã. Nós conseguimos enxergar só o hoje. Mas quando nós começarmos a colocar na nossa mente
o futuro, o que Deus tem para nós, a promessa de Deus, a nova Jerusalém, a nova cidade que o Senhor tem preparado para nós, aí nós vamos se manter mais firmes, nós vamos começar a suportar mais, aguentar mais as nossas tribulações, né? Porque nós estamos nesse mundo aqui e padecemos. Mas quando Paulo fala aqui também que nós, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedores por quê? Justamente por isso que a gente passa a tribulação, mas nós somos vencedores porque nós temos Cristo Jesus. A gente passa pela enfermidade, mas somos vencedores por termos Cristo Jesus. Passamos às vezes fome, mas somos mais que vencedores por termos Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos importa, irmão. Nada mais nos importa, né? Nada mais nos importa além do que o nosso Senhor. Porque Deus está no céu e enviou o seu Filho amado por amor de nós. É por isso que ele fala, quem nos justifica é Jesus, né? Quem será contra nós? Se ele mesmo mandou o seu Filho amado, o seu Filho querido, para morrer por amor de nós. Então tudo que nós viemos passar aqui neste mundo é por amor de Cristo, né? É por Ele. Ele se entregou por nós. E todas as vezes que nós viemos sentir, irmão, dessa forma como eu me senti nesse dia, que foi um dia assim que eu fiquei muito depressiva mesmo, nesse dia eu fiquei muito angustiada. Então nós temos que orar, clamar para Deus enviar o Consolador, para Deus nos mostrar a palavra. E Ele me confortou com essa palavra, porque Ele me disse, filha, este mundo é cruel. Este mundo é cruel, não sou eu que quero isso para os meus filhos, para os meus servos, mas é o inimigo que todo o tempo tem endurecido o coração do meu povo. Isso existe no mundo por causa da iniquidade do meu povo. Esse povo é duro, tem um coração de pedra. Então, irmãos, eu vi uma pregação onde o pastor falava, tem vasos que aqui estão escutando a mesma palavra, o mesmo palestrante, a mesma escritura sagrada, uns amolece o coração e outros endurece o coração. Então, irmão, isso não é o Senhor que quer para nós. É nós mesmos que viemos procurar, como dizer assim, com as nossas mãos. Através de quê? Através do nosso pecado. Não é? Não é o pecado corriqueiro que hoje todos nós pecamos. Quem falar que não peca, a palavra diz já é pecador, já é mentiroso. Né? Então, só que é um pecado que você faz e você se arrepende. Foi um acontecimento, foi um acidente. Né? Não é aquele pecado que todo dia você pratica e você está no pecado e você não acha que está pecando. Ou então você até sabe que está pecando, mas você não se arrepende. Você não tem o temor de Deus. Então é isso que nos separa do amor de Cristo. A salvação, irmão, está para todos. Todos nós temos a salvação. Todos nós somos salvos. Todos nós, o Senhor já decretou a salvação para todos nós quando Jesus morreu naquela cruz. Ele nos justifica porque Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Agora basta saber se nós queremos essa salvação. Não é o Senhor que a tira de nós. É nós mesmos que deixamos a salvação de lado. Então essa palavra se mexeu muito comigo. E ela veio me dar uma resposta para aquele momento que o meu coração estava angustiado, né? E assim, sempre que nós viemos nos encontrar dessa forma, que nós viemos crer no Senhor, que nós venhamos saber que nós temos um Cristo que nos justifica, um Cristo que está olhando todas essas coisas, e que também o coração de Deus se entristece. Quando nós erramos, quando nós pecamos, né, o coração de Deus chora, o coração de Deus se entristece, porque Cristo, que Deus nos fez para que nós venhamos ser povo santo, eleito deles, não para que nós venhamos ser povos pecadores, errantes no caminho, né? Para que nós venhamos agradar mais ao inimigo, mais a Satanás do que a Deus. Deus é quem nos criou. Todos nós devemos ver veneração e obediência a só um, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deixa eu ver, eu já anotei mais um. Acho que foi aqui. Então, quando nós viermos nos ter com esses conflitos, com essas perguntas dentro de nós, que nós devemos saber que, infelizmente, os dias são maus, né? Infelizmente, o mundo jaz o maligno,
né? Este mundo aqui é do maligno. Nós que somos de Deus estamos neste mundo por passagem, né? Então, que a igreja possa refletir nessa palavra, que o Senhor possa vir abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que quando acontecer essas coisas, a gente, nós somos humanos, a gente tem esse questionamento, mas que nós venhamos se posicionar diante do Senhor, querendo uma resposta, não querendo questionar a Deus, só querendo que o Senhor fale conosco para que a gente possa entender, para que a gente não possa ficar amargurado, ficar com esse sentimento dentro do nosso coração. Porque já pensou, irmão, se eu não tivesse conseguido, que o Senhor não tivesse conseguido me mostrar na palavra dele, e eu tivesse até hoje com esse sentimento, hoje eu não estaria aqui neste altar falando, né, a palavra do Senhor, porque eu estaria com esse sentimento de amargura, de tristeza, esse sentimento de impunidade, de impotência, exatamente, no altar. Então, como é que eu poderia estar aqui falando se eu estaria com todo esse sentimento dentro de mim? Então, nós temos que pedir todo dia que o Espírito Santo venha nos lavar, venha nos purificar, venha dar entendimento, né? Quando eu sou chamada para vir aqui no altar, eu sei que eu não sou palestrante, eu sei que eu não sou pregadora, né? Mas Deus é quem usa. E quando nós somos chamados para estar aqui, é Deus querendo nos moldar, é Deus querendo trabalhar em nós, é Deus querendo que nós venhamos nos aperfeiçoar na palavra dele. Porque, irmãos, nós não nascemos sabendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é de todo dia você estudar, você ler e você conhecer. E quando o pastor Gil, o pastor Edvandes, nos convida para estar aqui no altar, falando a palavra do Senhor, é porque ele confiou isso em nós, primeiramente, né? Primeiramente, Deus colocou no coração dele e ele confiou a nós. Por quê? Porque é um meio da gente caminhar em conhecer o Senhor, né? É um meio da gente crescer diante da palavra do Senhor para levar a igreja. Então eu agradeço a Deus, agradeço os pastores, todos os irmãos, e cada vez mais que o pastor me convidar para estar aqui, eu quero vir, assim, estudar mais, me preparar mais, né? Para que o Espírito Santo venha me usar. Porque nós temos que ser usados pelo Espírito Santo para estar ministrando a palavra dele, né? E que a igreja possa pensar assim e que tenha ficado alguma coisa no coração da igreja, no coração dos filhos de Deus. Porque é muito importante nós viemos refletir nessa palavra, né? Que é Deus que é por nós. É Ele que nos justifica é Jesus que nos justifica diante de Deus, né? E eu agradeço a oportunidade ao pastor Gil, o pastor Edvandes, e a Deus primeiramente.